Você já se perguntou por que, mesmo sendo todo-poderoso, Deus ainda não destruiu Satanás? Por que o diabo continua solto, agindo, enganando, causando dor, sofrimento e confusão no mundo inteiro? Se Deus tem autoridade sobre tudo, e Ele tem, por que simplesmente não dá fim a isso de uma vez por todas? Essa é uma das perguntas mais inquietantes que já surgiram dentro da fé cristã. E hoje você finalmente vai ter uma resposta que talvez nunca tenha ouvido antes. Uma resposta baseada na Bíblia. Uma resposta que pode mudar a forma como você entende o bem, o mal, a justiça de Deus e o que tudo isso tem a ver com a sua vida. Então, presta atenção. Se esse tema já fez parte das suas dúvidas, já te incomodou, ou se você quer entender como o plano de Deus funciona em detalhes, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. A gente está sempre quebrando esses assuntos complexos e entregando clareza para quem busca entender a Bíblia de verdade, sem achismos, sem enrolação e com respeito à inteligência de quem está cansado de respostas rasas. Curte o vídeo para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas e vamos juntos nessa jornada. Todo cristão sincero já teve esse pensamento. Talvez você já tenha orado em voz alta ou em silêncio: Senhor, por que o mal ainda está aí? Por que o Senhor permite isso? E essa dúvida, apesar de comum, é muitas vezes tratada como tabu, só que ela toca direto num ponto profundo da fé, a justiça de Deus. Porque pensa comigo, se Deus é amor e é poderoso e é justo, por que Ele ainda tolera Satanás? Por que Ele ainda não destruiu os anjos caídos? A resposta curta é: Deus pode sim acabar com Satanás. Ele tem poder para isso. Mas a resposta completa é que Deus ainda não fez isso. E não é por fraqueza, não é porque Ele perdeu o controle, é porque existe um plano maior, um motivo mais profundo, algo que envolve você, o mundo e o universo inteiro. Para entender isso, a gente precisa voltar ao começo, antes mesmo do Éden, quando tudo ainda era luz. Lúcifer era um anjo de destaque, descrito na Bíblia como perfeito em formosura, cheio de sabedoria, segundo Ezequiel 28. Ele estava no topo da criação angelical, mas se encheu de orgulho, quis ser igual a Deus. E foi aí que começou o conflito. O primeiro pecado não aconteceu na terra, mas no céu. A rebelião não começou no homem, começou num ser celestial. E a pergunta que paira no ar é: por que Deus, ao perceber essa rebelião, não acabou com ela ali mesmo? Porque Ele não simplesmente apagou Lúcifer da existência? Porque Deus não age por impulso e não governa pelo medo. Deus é justiça. Deus é verdade. E se Ele tivesse eliminado Satanás imediatamente, o universo não entenderia o porquê. Imagine que você trabalha num lugar onde um colega levanta uma dúvida sobre o chefe e imediatamente esse colega some. Ninguém mais vê, ninguém sabe o que houve. O que você pensaria? Provavelmente que o chefe está escondendo algo. Foi exatamente esse o dilema. A rebelião de Satanás precisava ser exposta, desmascarada, não só para os anjos, mas para toda a criação. E isso leva tempo. Isso exige testemunho, evidência, justiça visível. Deus não apenas é justo, Ele demonstra justiça. Daniel 7 fala sobre um julgamento no céu, onde milhares de milhares estão presentes, observando. Isso nos mostra que o universo está assistindo a esse grande conflito entre o bem e o mal. Satanás, ao rebelar-se, levantou acusações contra o caráter de Deus. Disse que o Criador era tirano, que suas leis eram injustas, que os seres não precisavam de um Deus para governá-los. E agora, Deus está permitindo que o mal se revele completamente, até as últimas consequências. Isso não é omissão, é justiça pedagógica. É o juízo acontecendo de forma transparente, onde o caráter de Deus será defendido não pela força, mas pela verdade revelada. E a terra virou palco desse conflito. Quando Adão e Eva pecaram, eles, na prática, passaram o domínio deste mundo para o acusador. Desde então, vemos o mal atuando. Mas a cruz foi o ponto de virada. Lá, Cristo venceu o pecado, desmascarou Satanás.
A Bíblia diz em Colossenses 2,15 que Jesus despojou os poderes e autoridades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. Ou seja, espiritualmente, o diabo já perdeu. A sentença já foi declarada, só falta a execução. E Deus, como justo juiz, não vai queimar etapas, ele segue princípios. E um desses princípios é o livre-arbítrio. Deus respeita a liberdade de escolha, mesmo sabendo que ela pode ser usada para o mal. Ele não quer servos robóticos, programados. Quer filhos que escolham amá-lo livremente. E por isso, permite que o mal se revele, até que não reste dúvida de que o pecado só gera destruição. Isso não é fraqueza. Isso é amor com justiça. Isso é um pai educando seus filhos diante do universo inteiro. Mas ao mesmo tempo, Deus não está de braços cruzados. Ele intervém, ele chama, ele salva. E a maior prova disso é que você está aqui assistindo a esse vídeo. Porque ele quer que você entenda, que você se posicione, que você desperte. A Bíblia deixa claro que o tempo da destruição do diabo está marcado. Apocalipse 20:10 diz que o diabo será lançado no lago de fogo, onde será atormentado dia e noite pelos séculos dos séculos. O fim já está escrito. A justiça virá. Só que Deus não quer que ninguém se perca. 2 Pedro 3,9 diz: O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, o tempo de espera não é descuido, é misericórdia. E você pode estar dentro desse tempo de salvação. Mas talvez a pergunta mais difícil ainda esteja aqui dentro de você. Se Deus está esperando, será que isso quer dizer que Ele está esperando algo de mim? E a resposta, com todo o respeito e sinceridade, é sim. Porque esse plano todo, esse conflito cósmico entre luz e trevas, justiça e injustiça, não é só sobre o que acontece no céu, é sobre o que acontece dentro de você. A decisão de Deus em não destruir Satanás imediatamente tem um propósito direto na sua vida: te dar tempo. Tempo para entender, tempo para escolher, tempo para se alinhar com a verdade antes que o juízo final comece de fato. Deus não quer apenas te proteger do mal, Ele quer te envolver no plano dele, quer te fazer parte da vitória sobre o mal. E para isso, você precisa entender o que está em jogo. Quando olhamos para a cruz, não estamos apenas vendo a salvação da humanidade. Estamos vendo o momento em que Deus expôs a verdadeira face de Satanás. Um ser que mentiu, acusou, destruiu e enganou. Na cruz, o amor venceu o ódio, a justiça venceu a rebelião e a verdade venceu a mentira. Jesus poderia ter chamado uma legião de anjos. Poderia ter destruído o mal ali mesmo, no grito, mas ele escolheu o caminho da dor, do sacrifício, da redenção, porque esse é o único caminho onde o amor e a justiça caminham lado a lado. Satanás não foi derrotado com espada, foi derrotado com entrega. E esse é um detalhe profundo que muita gente ignora. O mal só será vencido completamente quando for exposto, quando todos entenderem que ele não tem nada a oferecer. E é isso que Deus está fazendo. Está deixando que o mal se revele, para que quando for destruído, nunca mais se levante. A Bíblia diz em Nahum 1:9, o mal não se levantará por duas vezes. Em outras palavras, Deus está garantindo que o pecado não vai apenas ser eliminado, vai ser erradicado, neutralizado, expurgado do universo com pleno entendimento de todos os seres criados. E aqui entra um ponto que toca diretamente na sua vida espiritual. Enquanto esse tempo de espera acontece, Deus está chamando os que ainda estão confusos, os que ainda não decidiram de que lado estão, os que ainda estão em cima do muro, lutando entre dúvidas, pecados, mágoas e cansaço espiritual. E talvez você esteja nesse exato lugar agora. E sabe qual a boa notícia? Ainda dá tempo, você ainda está vivo, ainda está ouvindo, ainda está buscando. E se está buscando, é porque Deus já está te atraindo. Esse vídeo não é só sobre te explicar um tema bíblico polêmico. É sobre despertar algo dentro de você, um chamado para sair da passividade,
para viver uma fé consciente, firme, ativa. Uma fé que entende que o silêncio de Deus diante do mal não é ausência, é estratégia, é amor em movimento, porque Ele está preparando o fim, um fim justo, definitivo e eterno. Mas até lá, Ele ainda quer salvar. E isso inclui você. O julgamento final já foi marcado. Satanás já foi condenado, mas o tempo de graça ainda está aberto. A porta da salvação ainda está destrancada. A decisão está em suas mãos. E sabe de uma coisa? Quando você entende isso, a pergunta muda. A questão deixa de ser por que Deus ainda não destruiu Satanás e passa a ser o que eu tenho feito com o tempo que Deus me deu. Porque o relógio está correndo. Cada minuto que passa é mais um passo em direção ao fim. E o fim não é para te assustar, é para te preparar, para te acordar, para te posicionar. Quem entende o tempo em que vive, não vive mais de qualquer jeito. Quem sabe que está dentro de uma batalha espiritual, começa a se vestir da armadura de Deus. Começa a buscar a palavra, a se santificar, a se alinhar com o propósito de Cristo. O que isso tudo revela? Que Deus não destruiu Satanás ainda por amor a mim e a você. Porque ainda tem gente para alcançar, tem corações para transformar, tem vidas para restaurar. E é por isso que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas. E sabe como você pode ajudar com isso? Compartilhando esse vídeo. Mandando para aquele amigo que sempre teve dúvidas sobre esse assunto. E, claro, ficando aqui com a gente. Se você chegou até aqui, é porque esse conteúdo tocou em algo dentro de você. Então, aproveita e se inscreve agora. Porque esse canal é para quem não quer só assistir, mas entender, crescer, se aprofundar na fé e na verdade da palavra. Deus pode sim destruir o mal. E vai, mas Ele está fazendo isso da forma certa, no tempo certo, com justiça, paciência e propósito eterno. Não existe mal que fique impune, e não existe bem que passe despercebido aos olhos dele. A pergunta é, quando esse fim chegar, de que lado você vai estar? Compartilha esse vídeo com alguém que você ama. E se quiser continuar mergulhando em temas como esse, já clica aqui no próximo episódio, onde a gente vai falar sobre por que Deus permite o sofrimento mesmo entre os justos. Tá imperdível. Te espero lá.